Brasil! Zil! Zil! Estou caminhando no meio de uma lagoa. Essas plantas que a gente está vendo aí abundantemente é o junco. É plantas que só nascem alagados. É plantas aquáticas. Mas para que elas possam sobreviver ou se manter vivas, elas têm que colocar parte do corpo fora da água para coletar a luz solar que vai processar a fotossíntese na planta, produzindo a clorofila, que é o sangue das plantas. Então são plantas aquáticas, mas que têm uma parte do seu corpo fora da água, porque depende também de gases da atmosfera. A planta precisa, necessita. Mas nós fazemos aqui essa reportagem e está em meio a uma lagoa e todo mundo, o menor que seja a sua capacidade intelectual, entende que lagoa é um lugar, uma depressão natural do terreno, onde armazena água, água da chuva, água da chuva. Nós estamos então nessa lagoa que existe provavelmente, se não há milhões de anos, mas pelo menos há milhares de anos. Desde a última era glacial, que aconteceu há cerca de 12 mil anos, essa lagoa existe aqui. E aí a gente diz lagoa é um espaço da terra, uma depressão no terreno que acumula, que armazena a água da chuva. E aqui nós demos aqui uma panorâmica com a nossa câmera e calculamos aqui que essa lagoa tem 2 hectares de terra. A área da lagoa tem 2 hectares de terra. E ao redor a gente vê essa danação de casa, porque essa lagoa já está dentro de uma cidade. Ali a caixa d'água, dentro de uma cidade. Então a cidade foi avançando na terra da lagoa, ou seja, na área de represar água, foi criando aterros e a gente sabe que a cidade é impermeável. 99% da água precipitada na área urbana escorre para algum lugar, senão vai dar inundações com qualquer chuvinha, porque a cidade é feita de pedra, é a selva de pedras e asfalto impermeável. E então a água da chuva se precipita na terra, nesse espaço impermeável, e vai escorrer para algum lugar, porque não pode ser, vamos dizer assim, encharcar o espaço. E o homem já faz a cidade, o arquiteto, já planejando para o escoamento das águas pluviais. E aqui seria essa lagoa. Se tivesse água aqui, seria esse lixo. A água não está no lixo que vem da cidade, com todas as espécies de sujeira, de degradação que o homem tem para se manter vivo na cidade, ou seja, derivado de petróleo, graxa, muito sabão, detergente, desinfetante, solda cáustica, toda aquela parafernália de drogas que o homem usa para tirar a fedentina dos seus excrementos. E aquilo é altamente danoso à vida. Onde tem isso, que nós falamos aqui, essa relação, essa parafernália de ingredientes que o homem usa no seu sanitário, na sua casa, para dar um odor diferente dos seus excrementos. E a gente sabe que a maioria dessas drogas causa alergias diversas no homem, mas mesmo assim ele continua investindo nessa parafernália de
de drogas químicas que é preparada exatamente para manter a casa, como ele diz, limpa. E limpa aqui no Brasil, principalmente, significa não ter vida. E não é só a vida microscópica, que a gente sabe que os elementos microscópicos, como os agentes microscópicos, como fungos, vírus, bactérias, protozoários, foram os primeiros seres vivos criados. E no corpo da gente, não falo só no corpo do ser humano, mas no corpo dos animais tem várias espécies de micro-organismos que são benéficos ao organismo humano. Como, por exemplo, a flora intestinal é benéfico. Como, por exemplo, a flora vaginal. E outras floras que existem em nosso organismo que se constituem de micro-organismos. Mas hoje a gente já sabe que os micro-organismos a maioria estão se tornando de todos esses reinos, que são 4 reinos dos micro-organismos, estão se tornando nocivos ao homem, porque o homem causou tantos danos ao ambiente que ele se rebela. O micro-organismo, mesmo no corpo da gente, que era benéfico no corpo da gente, de repente, com a nova temperatura do aquecimento global e outros elementos que são produtos da degradação ambiental criada pela atividade nociva do homem, estão causando danos irreparáveis no corpo humano. Então, aqui está a lagoa. A gente só via planta verde aqui, aquelas plantas rasteiras, como é o caso do junco, que tem mais ou menos 1,20 m de altura. E essa sarça que está até florando, porque a água que caiu diretamente da nuvem umedeceu esse solo de tal forma que permite a planta se manter viva. Embora não tenha água aqui acumulada, e se tivesse seria lixo trazido lá da cidade, seria lixo, portanto elementos nocivos à vida, de todas as formas de vida, não só vegetal, como também animal e micro-organismo. Então o fato é que aqui, essa umidade daqui que tem nesse solo, aqui no fundo dessa lagoa, foi proveniente das chuvas. E ela não está acumulada, mas ainda está mantendo esse solo bastante úmido, porque é um solo de sedimentação que tem pelo menos uns 3 metros de espessura, porque durante milhares de anos as chuvas, a água corrente da chuva vinha arrastando toda essa matéria orgânica e minerais das partes altas para o fundo da lagoa. E então é um solo absolutamente rico. Um solo escuro, que a gente não está vendo aqui por conta da grande cobertura vegetal que ainda tem. Um solo muito escuro, de alta fertilidade, que se pegasse esse solo agora e colocasse no campo, onde a terra está esgotada por falta de nutrientes minerais, com certeza seria uma adubação perfeita para criar vida de todas as formas, principalmente vida vegetal. E a gente então, estamos caminhando aqui no meio da lagoa, que está no meio da cidade. Então imagina o que é que o homem vestiu de tal forma que vai eliminando as formas naturais de armazenamento de água da chuva. E agora, quando chove na cidade, aquele turbilhão de água, basta 10 milímetros de chuva para produzir aquele turbilhão de água nas ruas asfaltadas, nas ruas calçadas, porque a água que se precipita no prédio, na casa, que é também impermeável, ela vai escorrer para algum lugar. E lá vem aquelas enchentes dentro das cidades que causam tantos danos. Então aqui nosso trabalho que nós estamos fazendo de educação ambiental, nós mostramos que pelo fato dessa lagoa ter sido tratada de tal forma que não permite armazenar água, e se armazenasse seria água no estado lixo. Enquanto isso o homem vai avançando a cidade para dentro da área de armazenamento de água da lagoa.
E o fato é que a cidade não tem para onde escorrer sua água. Muitas vezes, aqui seria uma área de captação de água, que já existe nas grandes cidades, em um sistema de captação de água para evitar as inundações no meio da cidade. Seria lagoa de captação de água para armazenamento da água das cidades, então essa aqui poderia servir como tal. Mas ao invés de ser útil, vamos estar ocupando os espaços das águas, do armazenamento de água, e está também avançando com aterros para construir suas edificações, sua casa. Então é um desastre. Aqui o homem pensa que está criando benefício para a qualidade de vida, na realidade é má qualidade de vida. Aqui está um exemplo, o homem existia esse lago natural aqui, que certamente permitiu que a vida se desenvolvesse aqui, principalmente na época do verão, quando não tem água, não tem chuva, ela fica com água armazenada aí e criava então uma fonte de água doce para os animais da fauna beberem, mas também mantinha até o clima mais ameno, menos aquecimento, porque a chuva, a água apaga o fogo. Então nós chegamos aqui em uma única árvore ou arbusto que nasce aqui, e a gente vê que é uma leguminosa que nasceu dentro da lagoa, já depois que a lagoa deixou de receber água, deixou de armazenar água suficiente, ela encontrou solo, porque essa planta não é aquática, e nasceu aqui, e como a gente vê, ela tem vagens. Portanto, a gente pode dizer que essa planta, que é um arbusto ou uma pequena árvore, ela é uma leguminosa. E o que significa uma planta leguminosa? É uma planta que tem a capacidade biológica de captar água, captar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. Esse é um benefício extraordinário, porque se o nitrogênio é um gás que está na atmosfera e é o principal nutriente das plantas, é o principal nutriente das plantas, e para isso, esse benefício biológico é proporcionado por uma espécie de bactéria, e aqui a gente volta a dizer que nem todos os micro-organismos são maléficos. Então existe uma bactéria na raiz da planta, que se chama bactéria nitrificadora. Ou seja, ela coleta o nitrogênio do ar, que é o seu alimento, por intermédio do corpo da planta, a partir das folhas da planta, que é a planta aérea, e esse nitrogênio vai circulando na seiva da planta, trazendo então esse benefício não só para a bactéria que se alimenta de nitrogênio, mas também para a planta, porque o vegetal tem um nitrogênio, o principal nutriente. São esses valores que a gente vai mostrando, que para o homem é totalmente estranho a gente fazer um trabalho desse, mostrando que aqui nós estamos caminhando numa lagoa que não tem água. E há muito tempo não tem água porque a única água que chega aqui é a água da chuva. E se chegar da água da cidade, como a gente diz, do asfalto, das calçadas, dos calçamentos, do telhado das casas, é lixo. E se tivesse água aqui, seria lixo, impróprio até para o desenvolvimento dessas plantas, que são plantas nativas, aquáticas, que sempre existiram aqui. E a gente vê que a altura dessas plantas é a altura que a água chegaria aqui se tivesse água na lagoa. Então 1,20 m, esse junco tem mais ou menos 1,20 m de altura, ou 1,50 m, e seria então a altura que alcançaria o nível da água, porque a planta precisaria ter parte do seu corpo fora da superfície da água para respirar, para coletar os elementos da atmosfera, são fundamentais.
incluindo a ventilação. Se fosse uma planta submersa, ela não sobreviveria, mesmo se chamando de planta aquática. E aqui nós fizemos esse trabalho de educação ambiental dentro de uma cidade, onde a lagoa está dentro da cidade e é seca. E a tendência disso aqui é se transformar em aterros. Vamos vai fazendo aterro e vai avançando na área onde a lagoa armazenava água, isso durante milhares ou milhões de anos. Aqui está o aterro, vamos trazendo toda a qualidade de material de construção aqui. Telha, tijolo, tábuas. E vai botando aqui, vai tentando fazer um aterro, aterrar a lagoa, porque para ele a lagoa não tem finalidade. Ele vai ocupar as terras da lagoa e certamente vai pagar muito caro por essa intromissão no espaço que a natureza criou para armazenar água e não para armazenar lixo.